eterna vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: sou eu o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que essa gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a essa gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caros irmãos, padres, diáconos, todos já acolhidos, religiosas também aqui presentes, quero abraçar todos vocês com a paz de Cristo, em nome do nosso querido casal, coordenador geral deste evento, moderador geral da comunidade de São Pio X, Gustavo, Lucena, Brígida, que a luz do Espírito Santo esteja sobre vocês cada vez mais, para que vocês continuem sendo instrumentos de Deus na nossa vida. Eu digo na nossa, porque há muito tempo eu estou no Crescer e eu recebo a força de Deus que vem através de vocês. A eles e a todos os membros e voluntários do Crescer, da comunidade de São Pio X, uma salva de palmas de agradecimento. É muita gente se doando para que a gente tenha um encontro com Jesus. Eu quero mais uma vez acolher a todos, especialmente quem vem de outras dioceses. A diocese de Campina Grande tem 61 municípios. Então, eu sei que tem gente de toda a nossa diocese de Campina Grande. Mas quem está aqui que é de outra diocese, levante a mão aí, por favor. Vamos acolher esses nossos irmãos com uma salva de palmas. Olha quanta gente. Sejam bem-vindos. Tem gente de Alagoas, tem gente do Rio Grande do Norte, tem gente do Ceará. Só os que falaram comigo hoje, fora de tantos lugares, até de muitos lugares distantes. Sejam bem-vindos. Olha, já disse que no final da missa
todos vamos receber as pílulas do Frei Galvão. Ali está a imagem dele, também a sua relíquia de primeiro grau, que fica para a veneração de todos os fiéis lá na comunidade de São Pio X. E nosso bispo solicitou do santuário de Frei Galvão em Guaratinguetá que enviasse as pílulas do Frei Galvão. E aí o reitor do santuário perguntou: quantas, Gustavo? Aí Gustavo disse: olha, são muitas. E mandaram para todos. Ao final nós vamos receber, com a orientação da novena, como é que a gente deve rezar para pedir a graça. Essas pílulas do Frei Galvão foi uma devoção que ele mesmo criou à Imaculada Conceição, exaltando o dogma da virgindade perpétua de Maria. Tivemos formações marianas hoje, e na pílula tem um escrito feito pelas monjas que diz assim: permanecestes virgem, ó Imaculada Santíssima, permanecestes virgem, Imaculada Virgem Maria, antes, durante e depois do parto, bendito é o fruto do teu ventre. É uma exaltação, é uma oração a Nossa Senhora, e tomando com fé, muitas pessoas têm alcançado muitas graças. Então, hoje, muitos irão também alcançar pela intercessão de Frei Galvão. Tem gente que diz assim: ah, padre, eu nem conheço. É o primeiro santo brasileiro. Nós vamos pedir a intercessão dele, principalmente para aquelas pessoas que estão em tratamento, com doenças muito sérias e em tratamento. Olha, eu vim fazer hoje no Crescer, quis a providência divina, a pregação, a homilia, num dia em que o Evangelho não é tão simples de se transmitir. Por quê? Porque muitos vêm a um encontro como este para pedir graças a Deus. Todos precisamos de graças materiais ou espirituais, e muitos vêm a um encontro como esse para, num momento de oração intensa, pedir a sua graça. E isso não está errado. Pelo contrário, devemos pedir sempre. O próprio Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 11: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Jesus disse também, contando a história da viúva insistente, que estava orientando os seus discípulos a perseverarem na oração sem nunca desistir. São Paulo também diz assim: apresentai a Deus as vossas necessidades mediante orações e súplicas, cantando salmos e cânticos espirituais. Nós devemos pedir. O nosso Deus é o Deus providentíssimo, que sustenta a nossa vida, que está atento às nossas necessidades, que se preocupa conosco, e nada que diga respeito à nossa vida é bobagem para Deus. Ele leva em consideração tudo. Inclusive, eu escuto muito as pessoas às vezes dizerem assim: padre, eu tenho vergonha de pedir a Deus aquela graça que eu estou precisando, porque tem tanta gente precisando de coisas mais graves e mais importantes do que eu. Tudo bem, mas que isso não seja um motivo para você não apresentar a Deus as suas orações, as suas necessidades. Deus se importa com todos. Nossas dores, nossas lutas, nossas dificuldades são importantes para Deus, e precisamos pedir mesmo. Agora, a gente não pode, é isso que eu digo que é difícil de transmitir, mas iluminados pelo Espírito Santo, todos aqui compreenderão. A gente não pode condicionar o nosso relacionamento com Deus
ao fato dele atender ou não os nossos pedidos. A gente não pode estar perto de Deus somente quando Ele nos atende da maneira que a gente pede, porque Deus sempre nos atende, às vezes não como a gente está pedindo, mas Ele sempre nos ouve, sempre nos atende. Nós cantamos aqui com o Teto, agora há pouco, uma canção que diz assim: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. É uma palavra que está lá em Jó. Deus dá e Deus tira, bendito seja Deus. Quando Deus faz, Ele é Deus, e quando Ele não faz, Ele continua sendo Deus. E o amadurecimento espiritual, o crescimento da fé, está justamente quando a gente compreende profundamente que tudo que Deus dá é bom. O sim de Deus é bom, o não de Deus é bom. O sim de Deus é uma bênção, o não de Deus é um livramento, e a demora de Deus é uma preparação. Deus tem seus caminhos, Deus tem sua pedagogia. Quando Deus não nos atende da maneira que a gente espera, Ele está trabalhando na nossa alma algum aspecto que Ele conhece melhor do que nós mesmos, porque Ele quer que todos se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade, e muitas vezes, porque estamos tão envolvidos nos problemas desta vida e tão iludidos pela enganação deste mundo, nós não compreendemos com uma visão espiritual os desígnios maravilhosos de Deus para nós. Então, meus irmãos, eu queria que nós saíssemos com a nossa fé reanimada nesta noite. Como diz Santo Agostinho, primeiro a gente se relaciona com Deus pelo que Ele faz. E à medida que a gente vai conhecendo a Deus e vai dando espaço em nossa vida para Ele ser o Senhor verdadeiramente, a gente passa a se relacionar com Ele pelo que Ele é. E mesmo quando Ele não faz como a gente quer, Ele continua sendo o Senhor de nossas vidas. Os fariseus pediram a Jesus sinais para colocar Jesus à prova, para questionar o poder de Jesus. E Ele não entrou no jogo dos fariseus, nem neste momento, nem nunca. Jesus combatia a falsa religião dos fariseus. E Jesus queria dizer aos seus discípulos que Ele pode realizar sinais, milagres, prodígios, mas que Ele também tem um desígnio maravilhoso para nós quando Ele não realiza daquela maneira que nós queremos. Os milagres de Jesus, tantos que Ele realizou e realiza, mas os milagres de Jesus que estão narrados nos evangelhos, sempre apontam para uma realidade maior. Quando Ele multiplicou os pães, alimentando 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, as pessoas comeram e ficaram saciadas e correram atrás de Jesus, porque queriam mais pão, queriam um milagre daquela natureza novamente. E Jesus disse: eu tenho agora um pão para dar a vocês, e quem comer deste pão nunca mais terá fome. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quando Jesus reviveu Lázaro, Ele
disse a Marta: teu irmão ressuscitará. Ela disse: eu sei, Senhor, que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus disse: é verdade, mas eu quero dizer outra coisa. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês nisto? Ela respondeu: sim, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus. Quando Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora, transformou a água em vinho no casamento em Caná da Galileia, trouxe a alegria de volta àquela festa, mas ele queria apontar para uma outra realidade, para o vinho da nova e eterna aliança que ele ofereceria no seu sangue, e todo aquele que dele beber terá a vida eterna. Aquela mulher no poço de Jacó, a quem Jesus disse: dá-me de beber, e ela ficou impactada porque era um judeu falando com uma samaritana. Jesus disse: se você soubesse quem está lhe pedindo de beber, era você mesma que me pediria a água, porque eu tenho uma água que quem beber dessa água não terá sede novamente. Ela disse: eu quero dessa água. Jesus disse: chegará o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É Ele a água viva que jorra do trono de Deus, e quem bebe desta água tem a vida eterna. Irmãos queridos, os milagres de Jesus, os sinais, as maravilhas que Ele pode realizar, são para que nossa fé seja aumentada, nossa confiança em Deus, nossa esperança renovada, mas são sobretudo para apontar para uma realidade muito maior, para uma vida eterna, para uma felicidade plena que Ele tem para nos oferecer e só Ele pode nos dar. Se nós estamos experimentando maravilhas aqui neste crescer ao longo desses dias, eu garanto a vocês, coisas maiores ainda Deus quer realizar na sua vida. A palavra diz, segunda leitura de ontem: o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e o que o coração do homem nem imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Escute, peça tudo o que você quiser a Deus, com humildade, com confiança, mas peça com o coração entregue, aberto, para receber o sim e o não, ou o agora não, ou espere um pouco mais, porque tudo que Deus dá é bom, e tudo que Deus tira é bom. O que importa? Estar com Jesus e viver com Ele, com tudo ou sem nada. Quando Ele nos atende como a gente pediu, e como Ele nos atende da maneira que só Ele conhece, de acordo com nossa necessidade. Que o Senhor nos ajude a perseverar na fé. Que depois desse crescer, a gente tenha vontade de ser mais de Deus. Que quarta-feira, quando começar a quaresma, o nosso coração seja abrasado de amor a Deus, pela força do Espírito Santo, para que muitos frutos espirituais sejam colhidos na nossa vida, e a gente possa celebrar a Páscoa com um coração absolutamente renovado para amar a Deus e aos irmãos. Irmãos queridos, que o Senhor esteja ao nosso lado, para nos guiar nesse caminho da salvação que foi aberto por Ele. Ele é o caminho que nos conduz ao Pai, a verdade que nos guia e a vida que nos faz filhos de Deus. Amém.